Vou te falar hoje quais são as armas mais poderosas do universo de Naruto. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? Quando a gente ouve falar no nome Espada de Kusanagi, a primeira coisa que vem na mente é algo bem lendário, sei lá, tipo uma arma capaz de feitos incríveis, digna das histórias mitológicas. Só que a versão que o Sasuke empunha na série, ela tá bem longe de alcançar essas expectativas. Só que afinal, essa arma, ela entrega o que promete ou ela só serve pro Sasuke fazer pose? Bom, vamos lá que eu te explico. A espada em si, ela é uma Shikomitsui com cabo e bainhas pretos. Ela não parece ter nada de especial no quesito habilidades únicas. Ela não corta montanhas com facilidade, não se estende magicamente e muito menos responde os comandos da mente, como na versão que o Orochimaru utilizava. Até aqui, tudo indica que ela é no máximo uma katana bem feita, bonitinha ali. E isso decepciona um pouco, considerando que o nome carrega uma história tão imponente. Mas, justiça seja feita. A Kusanagi do Sasuke, ela se torna ainda mais interessante quando ele aplica o seu chakra de liberação de relâmpago nela. Com o poder do Chidori, a lâmina ela ainda ganha um corte tão afiado que pode até mesmo atravessar aço. Ai, mas Gui, eu nunca vi um ninja de aço. Pô, vamos lá, eu sei que você pensou nessa piadinha sem vergonha, né? Parou, hein? Parou. E ainda deixa o cara completamente paralisado com o choque. Isso não só aumenta o potencial destrutivo da espada, como também adiciona um fator estratégico ao combate. Só que a gente também pode levar em consideração uma outra coisa, tá? Será que isso é mérito da espada ou do Sasuke e o seu controle absurdo de chakra? Porque, vamos falar a verdade, ele poderia usar essa habilidade com qualquer arma ali praticamente que ele fosse empunhar. E um outro detalhe que reforça a ideia de que essa Kusanagi aqui ela não é tão especial assim, é simplesmente o fato do Sasuke ter descartado ela depois da luta contra o Madara. Ele acabou substituindo essa espada por outra ali depois no decorrer da obra, ou seja, por que ela era tão boa assim? Os receptores negros ou bastões de chakra, eles são ferramentas exclusivas dos portadores do Rinnegan. E eles são muito mais do que simples armas. Eles podem ser criados diretamente do corpo do usuário ou de fontes externas, como a estátua demoníaca do caminho exterior. Eles servem para transmitir o chakra em alta frequência. São extremamente resistentes e comparáveis até mesmo a aço. Os bastões, eles podem ser moldados em diversas formas. E eles são usados tanto para combate quanto para controle. O Nagato, por exemplo, ele usava esses receptores para controlar os 6 caminhos do Pen, transmitindo ali o seu chakra para cadáveres e comandando eles remotamente, como se fossem marionetes, mesmo a grandes distâncias. Além disso, quando inserido em inimigos vivos, danado. Os bastões, eles perturbam a rede de chakra, dificultando ou até mesmo impedindo em alguns casos o uso de ninjutsu e genjutsu. Outros usuários, como é o exemplo do Madara e o Obito, também conseguiram explorar a versatilidade dessas hastes ao manipular pessoas e até mesmo criar armas. Apesar de incrivelmente úteis, os receptores eles possuem suas limitações, tá? Porque se o usuário ele perder ali o controle do seu chakra ou ele até mesmo se esgotar, os bastões eles simplesmente desaparecem, diferente de uma arma ali feito de material real. E além disso, o chakra transmitido pelas hastes também pode ser rastreado, a menos que o usuário consiga ficar alterando a frequência ali a todo momento. Então assim, é bem difícil pegar algum inimigo desprevenido se o cara for realmente um bom ninja. Mas no geral, essas hastes, elas são ferramentas extremamente versáteis. Eu diria até pra vocês que uma das mais versáteis no arsenal do Rinnegan, combinando ali uma ofensiva excelente e se você unir com a estratégia, isso aqui fica completamente letal, absurdo. A Espada do Executor, ou para os mais íntimos, a Kubikiri Busho. Essa é uma arma lendária dos 7 espadachins da névoa. Ela é famosa pela sua aparência intimidadora e força bruta. Com mais de 2 metros de comprimento e pesando 30 quilos, ela exige uma força absurda para ser empunhada. O seu formato, ele lembra uma faca de açougueiro e foi projetada para decapitar
matar, sendo inclusive usada de forma icônica pelo demônio da névoa oculta, Zabuza Momochi, e posteriormente Suigetsu Hosuki, e até mesmo pelo Kakashi. Todo mundo já passou a mão nessa espada. O que torna essa espada única é a sua habilidade de regenerar-se, utilizando o ferro do sangue das suas vítimas, permitindo com que ela se reconstrua mesmo após ser quebrada. E apesar de pesada, ela é devastadora nas mãos certas. O Zabuza, ele utilizava os golpes brutais, enquanto o Kakashi a combinou com o chakra de relâmpago, tornando ela ainda mais mortal. Ela tem limitações como o desgaste físico óbvio, né, até pelo peso daquela espada e a sua dependência de sangue para regeneração. A Kubikiributsu, ela é uma arma muito icônica. Não é só uma espada, na verdade ela é um símbolo de força bruta. Deixou um legado brabo na saga de Naruto. E agora aqui uma curiosidade, valendo o seu like, porque muita gente chega até aqui, gosta do vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês uma curiosidade e em troca dela você me deixa o like, beleza? Então segura aí. Lá no mangá, o Suigetsu, ele simplesmente pega a lâmina no túmulo na maior tranquilidade do mundo. Já no anime, a história ela é bem mais dramática. Algum tempo depois da morte do Zabuza, essa espada ela foi roubada por um cara chamado Tenzen Daikoku. Pô, Kishimoto, esses nomes dá uma quebrada, hein, cara? Dá uma quebrada. O Tenzen, ele era um chefão do crime ali e ele mantinha a espada como se fosse uma espécie de troféu. E, inclusive, ele deixa um dos seus guardas empunhando ela. Mas aí chegou o Suigetsu, simplesmente deu uma surra no cara e ficou com a espada. Eu achei maneiro mais essa versão do anime, pra ser sincero. O bastão adamantino, derivado da transformação do rei macaco Ema, é uma das armas mais incríveis do universo ninja. Mais do que um simples instrumento de combate, ele combina a força de uma invocação com o poder de uma ferramenta ninja de alto nível. Nomeada como mais resistente do que diamante, o bastão oferece ao usuário, no caso Hiruzen Sarutobi, uma ampla variedade de habilidades, tanto ofensiva quanto defensivas. A capacidade do Ema de se transformar no bastão adamantino vai além de resistência. Ele é capaz de esticar e contrair livremente, permitindo ataques de médio e longo alcance. E esse poder foi utilizado de forma impressionante quando Hiruzen empurrou a Kurama para fora de Konoha durante o ataque da raposa. E além disso, o bastão ele é tão forte que destruiu as raízes do Mokuton do Hashirama e até mesmo os galhos da árvore divina com facilidade, mostrando todo o seu poder devastador. Uma das características únicas dessa arma é a sua capacidade de agir por conta própria. O Ema, na sua forma de bastão, ele pode inclusive atacar utilizando garras e presas ali que se projetam da arma, adicionando um elemento de surpresa ao combate. E ele também consegue criar clones para proteger o Hiruzen, como lá no Jutsu Prisão Adamantina, onde ele forma ali uma barreira mesmo braba, tá ligado? Ao redor do usuário. Mas apesar da sua presença, o Ema ele ainda pode sentir dor, como demonstrado ali quando ele foi atingido pela espada Kusanagi do Orochimaru. O bichinho sentiu. Mas, no entanto, a sua durabilidade, a sua flexibilidade também, eles fazem dessa uma arma, cara, que a gente pode dizer que é uma arma divina, tá? Inclusive, como é destacado no databook. Então, com a sua combinação de força bruta, habilidades bem versáteis e também a vontade de um espírito invocado, fiel, diga-se de passagem, o bastão adamantino, ele é definitivamente um conceito, tá ligado? Não é nenhuma arma, ele é um conceito. Uma ferramenta ninja ocupando um lugar único no arsenal. Ele é diferente de todos os que a gente vai falar aqui, pra ser bem sincero. Diferente da versão do Sasuke, a espada Kusanagi do Orochimaru realmente faz jus à sua fama lendária. Guardada literalmente dentro do corpo dele, o Orochimaru, ele consegue invocá-la de uma forma bem... como é que a gente pode dizer? Única. Ele regurgita uma cobra que traz a espada até ele. E não é só pela entrada dramática e bizarra que ela é impressionante, tá? As habilidades da Kusanagi dele são outro patamar. Ela pode se estender, retrair, atacar à distância e até ser controlada telecineticamente, transformando qualquer batalha em um show de técnica e estratégia. Essa espada ela tem um corte absurdo, capaz de passar por quase qualquer coisa.
coisa. Até o bastão adamantino do Ema, que é resistente como diamante, ele não saiu ileso contra ela. E mesmo que tenha resistido, a Kusanagi ela conseguiu arrancar um grito de dor do Rei Macaco Ema. Mas claro que nem tudo é perfeito, tá? Ela encontrou um limite ao enfrentar o Naruto na sua forma de 4 caudas, o que prova que nem mesmo uma arma lendária é invencível. Ah, e se você perder essa espada no meio da batalha, sem problema nenhum, cara. Pode ficar de boa, porque ela pode simplesmente se tornar uma cobra e rastejar ali pro dono, cara. No caso, o Orochimaru. Com a sua combinação de força, alcance e a capacidade de ser usada de uma forma tão estratégica, a Kusanagi do Orochimaru, ela não é só uma espada, tá? Eu diria que ela é uma katana definitiva. É quase uma extensão do próprio usuário, cara. O Orochimaru, mano, essa espada combina demais com ele. Seja em combate corpo a corpo ou até mesmo atacando a distância, essa daqui é sem dúvida uma das armas mais icônicas e temidas do universo de Naruto. O Sasuke, inclusive, poderia ter ficado com ela, viu? A Samihada é a mais poderosa entre as 7 espadas da névoa e ela se destaca por ser uma arma viva, coberta de escamas de tubarão. E em vez de cortar, ela dilacera. O seu verdadeiro poder ele está na capacidade de absorver chakra. E quanto mais chakra ela drena, maior e mais forte se torna. Além de compartilhar parte dessa energia com o seu portador, criando então uma relação simbiótica única. E o mais bizarro de tudo isso é que a Samihada, ela tem uma personalidade própria. Até um pouco traíra, se você parar pra pensar. Ela escolhe o seu portador e pode também rejeitar aqueles cujo o chakra não agrada mais, como ela acabou fazendo com o Kisame e trocando ele pelo Killer Bee ali. Mas apesar disso, a sua lealdade aos portadores, ela é uma coisa bem impressionante, pra ser sincero, viu? Ela inclusive lamentou a morte do Kisame, cara. Olha aí que bonitinho. E com a habilidade de crescer e absorver chakra, ela é uma estrutura intimidadora, incluindo uma boca visível ali. Cara, a Samihada, ela é muito mais do que só uma espada, tá? Ela é uma lenda viva, inclusive uma lenda japonesa que qualquer dia eu trago pra vocês. Essa é uma das armas mais temidas do mundo shinobi e pra mim é a espada mais braba ali dos 7 espadachins ninjas. Pronto, falei. Eu falei. A Kabutowari, ou Quebrador de Capacetes, é uma das armas dos 7 espadachins da névoa. Mas diferente do que o nome sugere, ela não é exatamente uma espada, tá? É um conjunto de machado e martelo gigantes conectados com uma corda. Eles são feitos para trabalharem juntos e destruir qualquer defesa no caminho. A ideia é simples, tá? O usuário ele golpeia com o machado e logo em seguida utiliza o martelo para poder aplicar a força na parte de trás da lâmina, criando um impacto capaz de perfurar até mesmo as proteções mais resistentes que você puder imaginar. Por isso, a Kabutowari, ela ganhou a reputação de quebrar qualquer coisa. Embora o machado e o martelo eles possam ser usados separadamente, o trabalho em conjunto é o que mostra a verdadeira força dessa arma, o poder destrutivo dela. Empunhada pelo Chunin, a Kabutowari ela mostrou a sua força bruta, provando que, mesmo com a sua simplicidade, continua sendo uma das armas mais destrutivas e eficientes no combate direto. E não só fisicamente, mas ela cumpre o que promete, ela esmaga praticamente qualquer defesa. O estrago é grande. O Gunbai Uchiha é uma das armas mais antigas e místicas do universo de Naruto, carregando o prestígio do clã Uchiha e sendo usado por figuras lendárias como Madara e Obito. Esse leque gigante e não dobrável, feito de uma madeira espiritual e especial, ele foi projetado tanto para defesa quanto para ataques devastadores, tornando-se um símbolo de poder no campo de batalha. Mas a principal habilidade do Gunbai é a sua capacidade de refletir ninjutsus. Se liga, qualquer ataque que é lançado contra ele pode ser neutralizado e convertido em uma poderosa rajada de chakra do estilo vento, devolvendo o golpe com uma força redobrada. E desde as bolas de fogo até os ataques mais massivos, como por exemplo a mini bomba Biju, o Gunbai provou-se ser praticamente impenetrável, funcionando também como uma espécie de escudo extremamente resistente, cara. O Gunbai, ele é uma arma mais focada em defesa e contra-ataque. Além disso,
disso, o Gunbai pode canalizar grandes quantidades de chakra para poder criar uma barreira defensiva protegendo o seu usuário de ataques externos. Ele também é capaz de gerar rajadas de vento poderosas o suficiente para poder, sei lá, afastar multidões inteiras de uma vez só. Essa daqui definitivamente se destaca como uma arma tanto ofensiva quanto defensiva. Historicamente, o Gunbai ele foi ali utilizado por Madara Uchiha na época dos reinos combatentes e, mano, mais tarde, obviamente, o Obito pegou e ainda deu uma aprimorada nela, utilizando como uma espécie de mangual. Mangual é essa ferramenta que vocês estão vendo aí, tá? Graças à corrente que ele coloca ali no cabo ali, permitindo que ele consiga fazer ataques mais diversificados, digamos assim. Eu diria que até que a arma ficou mais apelona do que ela já era. Mas apesar das mudanças de portador, o leque ele sempre foi associado ao domínio do clã Uchiha. No fim, o Gunbai ele não é apenas uma arma, mas ele também é um símbolo de poder, legado e defesa, extremamente devastador e tem muita aura. Se curte o Gunbai? O Espelho de Yata é uma arma lendária que faz parte ali do arsenal do Susanoo de Itachi Uchiha, sendo amplamente reconhecido como a defesa perfeita do mundo ninja. Esse escudo espiritual, ele tem uma habilidade única de alterar a sua composição para se adaptar ao estilo de ataque que enfrenta, seja ele físico, espiritual ou ninjutsu. Ele utiliza as 5 mudanças de natureza de chakra para neutralizar qualquer ameaça, tornando-se essencialmente impenetrável. Graças a essa capacidade, o Espelho de Yata transforma o Susanoo do Itachi em uma barreira praticamente intransponível. O Zetsu Negro ele chega até a afirmar que, combinando com a espada de Totsuka, a outra arma mítica empunhada pelo Susanoo do Itachi, ele se torna praticamente invencível. Bom, já que a gente citou ela anteriormente, é dela que a gente vai falar. O escudo é capaz de refletir ataques de qualquer natureza, seja de corpos materiais ou até mesmo astrais, consolidando-se definitivamente como uma das armas mais poderosas do universo Shinobi, tá? O Espelho de Yata, ele não é apenas um escudo, mas um símbolo de defesa suprema. A sua combinação com as habilidades extraordinárias do Itachi faz ele um dos ninjas mais difíceis de você enfrentar, reforçando inclusive o que é dito pelo Zetsu, que o do Itachi, o Susanoo dele é praticamente uma defesa impenetrável. A espada de Totsuka utilizada pelo Susanoo do Itachi é uma das armas mais incríveis e assustadoras do mundo ninja. Diferente de uma espada comum, essa lâmina ela é feita de um líquido especial guardado dentro de uma cabaça ou uma jarra de sake. Quando usada, essa lâmina etérea, ela não só corta o inimigo, mas ela também tem um poder único. Ela sela permanentemente tudo que atingir, incluindo o corpo e a alma da vítima. Quem é perfurado pela espada de Totsuka é sugado para dentro da jarra e preso em um genjutsu eterno chamado Mundo dos Sonhos e Fantasias. E não, tá? Não importa o quão forte o oponente seja, esse selamento ele é definitivo. E foi com essa espada que o Itachi conseguiu remover o selo amaldiçoado do Orochimaru, que estava no corpo do Sasuke, derrotando assim o Sannin de uma vez por todas. E curiosamente, o Orochimaru ele passou a vida inteira procurando por essa espada, tá? Só que ele nunca conseguiu encontrá-la, o que só reforça o quão especial ela é. Combinada com o Espelho de Yata, a espada de Totsuka ela é empunhada pelas mãos do Susanoo do Itachi, formando, cara, um combo extremamente apelão. É hack, pô. Essa espada ela não é só uma arma, mas ela é uma lenda em forma de lâmina, seja cortando inimigos ou selando eles pra sempre, mostrando por que o Susanoo do Itachi é tão temido e também por que ele é considerado um dos shinobis mais poderosos que já pisaram no solo de Konoha, não só de Konoha, do mundo inteiro. As ferramentas sagradas do Sábio dos Seis Caminhos são algumas das armas mais poderosas e lendárias do mundo ninja. Criadas por Hagoromo Tsutsuki, elas combinam habilidades únicas capazes de selar, atacar e até manipular o chakra, mas exige uma quantidade absurda de energia para poder serem utilizadas. Por isso que só ninjas com uma reserva de chakra muito bolada, como por exemplo os irmãos Ouro e Prata, o Kinkaku e o Ginkaku, conseguiram empunhar elas sem grandes riscos. As 5 ferramentas são o leque banano, o jarro âmbar, a cabeça carmesim, o laço dourado e a espada dos 7 cortes. Essas ferramentas elas foram utilizadas de forma devastadora pelos irmãos Ouro e Prata, enfrentando inclusive o segundo Haikage e também deixando Tobirama à beira da morte, irmão. E durante a 4ª Grande Guerra Ninja, a gente viu essas armas de volta em grandes batalhas, cara. O Darui, por
por exemplo, ele utilizou o Jahuambar para poder selar o Kinkaku. E a Tenten chegou a empunhar o Bashosen para destruir uma das máscaras do Kakuzu. Apesar do poder absurdo, essas armas elas drenam tanto chakra, mas tanto chakra, que pode ser fatal para usuários comuns. Depois da guerra, algumas dessas armas elas ficaram em posse da Tenten, mas o custo de usar elas é tão grande que, cara, às vezes nem vale a pena. As ferramentas sagradas, elas são a prova de que o extremo poder sempre vem com um preço, e esse preço pode ser fatal, inclusive. A espada de Nunobuko é, sem dúvidas nenhuma, a arma mais poderosa e lendária do universo de Naruto. Empunhada por ninguém menos que Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Essa espada ela não é só um item de combate, tá? Ah, eu vou pegar ali e vou tretar com fulaninho. Meu irmão, isso daqui é um símbolo de criação e destruição absoluta. Segundo a lenda, o Hagoromo ele usou essa arma sagrada para moldar o mundo ninja que a gente conhece. Enquanto o Obito ele afirma que ela também poderia destruir tudo o que foi criado com a mesma facilidade. Formada a partir das esferas do caminho da verdade, a espada de Nunobuko ela tem um design em forma de hélice dupla e é baseada na lança celestial de Izanagi, um item da mitologia japonesa usado para criar o Japão. Essa conexão ela só reforça o peso lendário da arma, e durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o Obito ele tentou usar essa espada, mas por não estar no modo Rikudo perfeito, ele não conseguiu liberar todo o seu potencial. Mas mesmo assim, a espada ela foi incrivelmente poderosa, só que acabou sendo parcialmente destruída pelo Sasuke e pelo Naruto. Com o Susanoo do Sasuke aprimorado pelo Chakra Senjutsu e o Chakra da Kurama, eles foram capazes de enfrentar o poder da Nunobuko e também conseguiram quebrá-la, mas não tira isso seu status de arma divina, porque no final, a espada de Nunobuko ela é o auge do poder no mundo de Naruto, cara. A capacidade dela criar e destruir coisas em escala é absurda, é mais do que uma simples arma, pô. É praticamente o pincel de Deus, tá ligado? Mas você precisa saber qual que é o ninjutsu mais poderoso da obra de Naruto. Então, clica nesse vídeo aqui, ó, porque tá muito maneiro. Lá eu te conto quais são os ninjutsus mais poderosos em ordem de poder. Clica lá, deixa o like aqui. Um beijo do Gui Félix e fui!